Hoje, essa música que nós cantamos agora, Nathan, bota a letra dela de novo pra mim, mano, lá dessa música que a gente cantou, dessa última. A atmosfera já mudou, o teu espírito está aqui, as evidências surgirão, o teu espírito está aqui. Quantos de vocês já sentiram a presença do Espírito Santo falando com você alguma vez no seu coração? Legal. Até esses dias o Rob estava compartilhando comigo, Rob Show, a experiência que ele teve com o Espírito Santo, foi tão interessante. E sabe, gente, quando o Espírito Santo ele está num lugar, é impossível a atmosfera não mudar. Quantos concordam comigo nessa frase? Você concorda comigo? Sei que não dá para falar a boca, se você levantar a mão me ajuda. Quando você pensa em atmosfera, o que você pensa? Teve uma época que eu ia lá na Bíblica da Paz. Alguém já foi lá na Bíblica em São Paulo? Quando tinha a gravação dos DVD do pastor Antônio Cirilo e do David Keelan, Paixão, Fogo e Glória. Alguém conhece Paixão, Fogo e Glória? Aí é mais os antigos. Eu lembro que uma vez eu devia ter uns 14 anos, eu fui nesse encontro, nessa gravação, porque o pessoal falou que quando eles estavam cantando, estava aparecendo manifestações físicas. Você lembra disso, Bá? Manifestações físicas da presença de Deus. Então tinha nuvem de glória, pó de ouro, dentes de ouro, as pessoas estavam sendo curadas e tudo. E aí o que eu fui, né? Qual era a minha expectativa? Mano, imagina ver uma nuvem de ouro. Se alguém falar isso para você, você não fica com até uma vontade no coração. Por muito tempo eu entendi que a presença do Espírito Santo, ela deveria agir dessa maneira. Para você que está curioso para saber se aconteceu sim, várias manifestações, não no dia que eu fui, óbvio, né? E aí quando a gente estava cantando essa música aqui, a atmosfera já mudou, o seu espírito está aqui. Você concorda que essa é uma oração que relata e transparece uma convicção do coração? Não é só uma oração que você canta de olho aberto, ou algo que você, entra em concordância, mas é algo que reflete um anseio do nosso coração. Senhor, eu creio que a atmosfera mudou, porque o seu Espírito não está neste prédio, mas ele está aqui. Essa é a sacada dessa música. A música original, né, em inglês, The Elevation, e quando você vê lá o escritor da música, ele está falando, não é só sobre a atmosfera do lugar que nós estamos, mas todo lugar que existe uma pessoa cheia do Espírito Santo, aquela atmosfera pode ser transformada. Agora, tem como uma atmosfera com pessoas cheias do Espírito Santo estarem num lugar e essa atmosfera não ser transformada? Infelizmente, sim. Está pitando bastante aqui, viu? Sim. Infelizmente tem como. Tem como pessoas cheias do Espírito Santo estarem num lugar reunidas e a atmosfera não mudar. Sabe quando isso acontece? Quando não existe fome e sede. Você pode repetir comigo? Quando não existe fome e sede. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês conseguem me ouvir? Quando não tem fome e sede, você não tem um senso de urgência. Tem? Não. Não tem um anseio para que algo realmente aconteça. Por quê? Porque não tem senso de que isso é importante.
Se a sua conta está zerada no dia que você paga um boleto e o seu chefe falou que talvez pode acontecer um atraso no pagamento, o que você faz? Você ora, né? Todo mundo vira crente do reteté. Senhor, tem que acontecer, tem que pingar, tem que... Por quê? Porque, agora eu crente, tem uma sede, tem uma fome. Muitas coisas na vida do Espírito não acontecem porque nós não somos mais uma igreja que tem fome e sede. A gente está acostumado. Você já ficou muito acostumado com a presença de alguém? Pode colocar o slide agora, mano, por favor, aquele primeiro lá. Você já ficou muito acostumado com a presença de uma pessoa? Você já sabe onde ela sente, você já sabe onde ela está, você sabe como é que ela fala, você sabe até pelo som do respirar dela. Você fica acostumado. A gente se acostuma com os nossos pais, com as pessoas que convivem conosco, a gente se acostuma com as pessoas que trabalham muitas vezes conosco, né? Porque a gente trabalha, a gente fica mais tempo com as pessoas que a gente trabalha do que com, às vezes, membros da nossa família. E o costume é um problema. Por que o costume é um problema? Porque quando você fica muito acostumado, você perde um pouco a sensibilidade. Repete comigo, sensibilidade. Você fica tão acostumado a dirigir para São Paulo pela Fernão Dias, como eu fui durante muitos anos, todos os dias, que tinha dia que eu não sabia. Eu cheguei em Guarulhos, eu não sabia como eu cheguei até lá. Eu fui no automático. Daqui a pouco, quando eu estava ouvindo uma música, eu não sei, eu estava lá em São Paulo. Você faz tantas vezes o mesmo caminho, que você nem percebe como você chegou. Por isso que acontece dentro de carro, né? Está tão acostumado a fazer a mesma coisa, o mesmo caminho, a mesma... A familiaridade, esse costume é um grande problema, porque quando a gente se acostuma, a gente perde a fome. E hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre fome. Eu nem sabia que ia cantar essa música, mas quando eu estava lá ministrando, eu senti no meu coração uma frieza, eu vou falar para vocês. Eu senti no meu coração um negócio assim, parece que nada está acontecendo. Acho que deve ser eu. Acho que eu devo estar frio. Acho que eu estou dormindo tão pouco de madrugada que eu nem estou querendo dormir agora no culto. Mas eu não senti, eu fiquei assim, deve ser alguma coisa comigo, não é possível, não é possível, não é possível. E aí o Espírito Santo falou no meu coração, porque o Espírito Santo, mesmo se eu estou frio, ele ainda fala comigo por amor. E ele veio e falou assim para mim, você não está me desejando, você veio com tudo preparado hoje. Está lá a mensagenzinha, o esbocinho, está tudo certinho. Você não veio com um desejo sobre aquilo que eu poderia fazer. Eu falei, me perdoa, Senhor. Então eu estou falando para vocês publicamente o que aconteceu ali no meu lugar. Porque eu sou melhor, porque eu preciso pedir perdão. Porque igreja não é sobre uma rotina. Igreja não é para bater cartão, igreja é sobre conhecer a pessoa de Deus em Jesus Cristo mediante o Espírito Santo. E quando a gente perde o do Espírito Santo, fica tudo frio, fica tudo acostumado. Por isso que o título da mensagem hoje é Saudades do Meu Ex. E eu queria muito falar sobre relacionamento. E eu peguei essa arte aqui até do pessoal que fez lá na igreja da cidade, e eles falaram mais sobre relacionamento, mas eu não vou falar sobre relacionamento, eu vou me segurar aqui. Mas eu achei legal essa brincadeira do Espírito Santo, porque você já teve saudade do Espírito Santo? Eu já tive, já. Gente, uma saudade do Espírito Santo só acontece quando você está num momento que você tem sede, tem fome. Quem nunca foi cheio do Espírito Santo não pode ser saudade do Espírito Santo porque nunca experimentou, não é verdade? Mas quando a gente está cercado, a gente valoriza aquilo que a gente não tem. E eu fui procurar na internet, tem uma música da Marília Mendonça com esse título, não é?
Não tem, gente? Vocês conhecem? Tem, né? Tem. Vocês conhecem a música? Não? Eu não vou cantar para vocês, eu não trouxe ela para vocês ouvirem, mas ela fala que ela está com o resumo da música, pelo que eu entendi, é que ela estava com um cara e ela estava com saudade do ex. Porque o ex deixava ela fazer mais coisa que o atual não deixa. Mas eu não vou pregar sobre a música da Marília Mendonça. Amém. Mas ela fala dessa saudade que tinha na base dessa comparação. E esse tipo de música é muito presente para a gente, né? A gente ouve muito, na rádio toca muito essas músicas, e essas coisas vão entrando na nossa mente, no nosso entendimento. Eu não sou contra ouvir música do mundo, mas eu sou contra ouvir só música que não é cristã, que alopra a nossa mente, que molda a gente da maneira totalmente errada. E talvez, gente, eu não sei se você conhece, mas hoje eu não tenho tantos amigos assim, mas teve uma época na minha juventude, estou falando como uma pessoa mais velha, que eu tinha uns amigos e umas amigas que sempre voltavam para os ex. Alguém conhece, já conheceu alguém assim? Já? Separava, aí você chamava a pessoa e falava, que bom que você separou, aqui é um traste para você. Aí semana que vem o que acontecia? Estava lá com o traste. E não só relacionamento, mas tem muita gente que volta com esse também. Esse pensamento, esse pecado, esse sentimento, sentiu um sentimento, passou por uma situação de medo, cometeu um pecado, aí foi liberto em Jesus e perdoado e tudo, mas aí está no momento da vida, sentiu pressão, o que faz? Volta para o ex. Faz sentido essa analogia? A gente tem uma tendência muito forte, é muito fácil voltar para o ex, porque você já sabe como é, você já sabe o que esperar, você sabe como controlar, você sabe que se você não quiser você pode tirar, e essa é a mentira, depois você não consegue livrar, depois que você volta, seja para qual situação que for, você não consegue se livrar, porque você se impregna de novo. E hoje o que eu quero conversar com vocês bem breve é como muitas vezes a gente troca o lugar de Deus nas nossas vidas por alguns lugares de escravidão, a gente volta para os ex. O texto lá de Gálatas 5, não é verdade? Dá para colocar aqui, só para eu ter uma noção aqui do slide aqui na frente, fala assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Eu tenho falado sobre liberdade aqui, o Rick falou na semana passada, sobre uma maturidade que gera unidade, e a maturidade que gera unidade tem que ser uma escolha, e só toma escolha quem é livre, quem experimenta essa liberdade do Senhor. E é interessante que quando o apóstolo Paulo fala isso, ele está falando que é uma escolha se submeter novamente ao jugo de escravidão. E eu sei que eu já falei isso várias vezes, mas eu tenho que voltar para isso, porque isso precisa ficar claro para a gente. Voltar para o ex é uma escolha. Repete comigo, voltar para o ex é uma escolha. Qualquer ex da sua vida é uma escolha. Então como é que a gente fica livre disso, dessa escravidão? Muitas vezes, gente, a gente fica insatisfeito na nossa vida, e a gente fica muito satisfeito por causa das comparações. Já fez isso já? Você ficou insatisfeito na sua vida porque você viu o que tinha na vida do outro? Parece que a vida do outro acontece mais do que a minha, e aí você fica insatisfeito. Quando a gente fica muito insatisfeito e com muita constância de insatisfação, com muita comparação na nossa vida, a gente é tentado a voltar para o ex. Você está lá, começou uma dieta, e aí você está lá firme e forte na dieta lá, e não sei o que, tudo, e aí você vê que em uma semana você perdeu 500 gramas, aí você segue alguém que fala que em 5 dias perdeu 3 quilos, aí o que você fala? Dane-se, vou pegar um Habib's. Sei que parece uma comparação ridícula, mas a comparação
com outras pessoas, com a evolução das outras pessoas, com a vida das outras pessoas, gera uma insatisfação, e a gente volta para o nosso ex. Quem era o nosso ex? Farinha branca. Você volta para um comportamento antigo, que por mais que você sabia que te fazia mal, você volta, porque é mais confortável. É ou não é? Você come mais esfirra e você fala, meu Deus. Comigo isso acontece com refrigerante, posso ficar uma semana sem beber refrigerante, 2 semanas, quando eu bebo uma coca no final de semana, eu fico, meu Deus, como eu fiquei sem isso, Jesus amado. Novamente, parece ridículo, mas todo o nosso corpo ele é preguiçoso, a nossa mente é preguiçosa, e o diabo usa disso, não porque ele controla a gente, mas ele usa de influência disso, para que a gente não persevere, para que a gente não seja resiliente, para que a gente volte para o caminho mais fácil. Eu estou num relacionamento de namoro, e eu preciso sentar e confrontar, preciso colocar algumas coisas em ordem, preciso organizar isso, mas dá trabalho. Então o que é mais fácil? É mais fácil eu voltar atrás. Não que você vai pegar um ex-namorado, ex-namorada, não é isso. Mas você volta para um outro nível. Qual que é o outro nível normalmente? Passa dos limites, é um nível mais confortável. No lugar de ter conversa, eu vou dar uns pega, mais confortável. É mais fácil. Acontece a mesma coisa. Nossa, eu estou tentando ler um livro novo, não consegui. Aí você volta. Quantas vezes você desistiu da sua devocional, e aí uma hora você falou, mano, eu preciso voltar a ler, e você volta a sempre ler Provérbios. Ou você sempre volta a ler o mesmo livro que você já leu 62 vezes na sua vida, mas você não encara um 1 Reis, um Levítico. Mas você cai em João. João é filezinho. Até sempre está escrito em João 3,16. Percebe? O nosso cérebro, ele sempre está buscando deixar a gente mais confortável. E nesse conforto, a gente para a nossa vida. E a gente fica tentado a voltar para os ex. Então, um dos primeiros pontos que eu queria deixar com vocês, antes da gente ler um texto aqui de 2 Reis, toda insatisfação presente em alguma área da nossa vida, vai fazer com que a gente seja levado a comportamentos antigos. Então, primeira pergunta que eu quero deixar para você conversar no seu G100 aí depois, e você refletir um pouco é, tem alguma área de insatisfação na minha vida hoje? Você que é o líder, você que vai facilitar aí, anota essa pergunta aí, tem alguma área da minha vida que eu estou insatisfeito hoje? Porque talvez você está sentindo a insatisfação, mas você não está vendo aonde essa insatisfação vai te levar. Entende? Você está bravo, você está frustrado, está desapontado, mas você não está vendo aonde vai chegar essa insatisfação. Toda insatisfação que não é tratada vai levar a gente para um comportamento antigo, de comportamento de ex. Tem sentido, gente? Fez sentido isso? Frustração, Gustavo, mas a minha situação eu carrego há muitos anos, a minha situação parece que às vezes eu já orei muito e não resolveu. Ok, se você não tratá-la de uma maneira até que haja a paz, e aí o Espírito Santo é o Espírito Santo consolador, se o Espírito Santo não entrar nessa jogada, nessa situação, nesse sentimento de insatisfação e tratar, uma hora vai voltar um comportamento antigo. O Espírito Santo ele não existe para possuir a gente, e a gente fica doido rodando. O Espírito Santo não existe só para dar dons de línguas. O Espírito Santo não existe só para manifestar dons. O Espírito Santo ele é um bom amigo, e como amigo ele é um conselheiro, e um conselheiro nunca vai fazer você voltar a praticar as coisas que te fazem mal. Você tem um amigo que participou, que teve problemas com bebidas alcoólicas. Você é um bom amigo, ele chegou para você e fala, mano, assim, nós vamos lá naquela festa ali, nós vamos naquele lugar, aquele restaurante lá, e vão oferecer, você tem que me segurar, porque eu não sei se eu vou me segurar. Aí você como conselheiro, amigo dele, fala, não, tá bom, mano, eu vou com você, tudo, você vai conseguir, tudo mais. Aí tá lá o seu amigo e tudo mais, não sei o que, aí passa um negocinho, ele fala, ai meu Deus, Jesus amado, esse cheiro aqui, dessa vodka aqui, tá maluco e não sei o que. Aí você como amigo fala, não, vai lá, só uma bicadinha, tudo problema. Você faz isso, amigo?
Não. Porque se você tem senso de responsabilidade, você ama o seu amigo, você faz isso com ele? Não. Por que você acha que o Espírito Santo faria diferente conosco? Nós não somos melhores que o Espírito Santo. O Espírito Santo sabe todos os es da nossa vida. E Ele não quer que a gente volte a praticar o que nós já fomos libertos um dia. Amém? Ele não quer. Mas se eu e você não ouvirmos ao Espírito Santo, fica difícil, né? Só ouve o Espírito Santo quem tem fome e sede. Quem está acomodado não tem fome e sede do Espírito Santo. Isso vale para todos nós em qualquer momento da nossa vida. Uma situação que acontece foi lá em 2 Reis, no capítulo 25. Eu quero ler esse texto com vocês. Diz assim: então no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Ele acampou em frente da cidade e construiu rampas de ataque ao redor dela. A cidade foi mantida sob cerco até o 11º ano do reinado de Zedequias. No 9º dia do 4º mês, a fome na cidade havia se tornado tão severa que não havia nada para o povo comer. Então o muro da cidade foi rompido e todos os soldados fugiram de noite pela porta entre os 2 muros próximos ao jardim do rei, embora os babilônios estivessem em torno da cidade. E no versículo 11 diz: e ele levou Nabucodonosor para o exílio o povo que sobrou na cidade e os que passaram para o lado do rei da Babilônia e o restante da população. A situação é essa, gente. O povo de Israel está cercado por Nabucodonosor e seu exército da Babilônia. Imagina que isso aqui é Israel, esse prédio aqui é Israel. Todos os lugares ao redor estão cercados. E uma das estratégias melhores para conquistar uma cidade era o cerco. Você cerca as saídas da cidade, eles não têm como fugir e também não tem como chegar o quê? Alimento, porque normalmente as plantações ficavam na área externa dos muros da cidade. Então quando você faz um cerco, praticamente você está condenando aquelas pessoas a morrerem ou se renderem. Então é essa situação que o povo de Israel está. Eles têm 2 opções: sair da cidade e morrer, encontrar com os babilônios, ou ficar na cidade e morrer de fome. E uma coisa interessante, coloquei aí a gente pensar, como eu já disse para vocês, a fome faz eu e você perdermos batalhas. Quando nós não estamos na presença de Deus, onde há satisfação, a gente facilmente pode querer sair dos muros para buscar algo para nos saciar. E aqui não é um muro desta igreja, ok? É sobre o relacionamento com Deus. Quando Deus não satisfaz o nosso anseio, a nossa fome, quando a nossa fome não é por conhecer mais de Deus, no relacionamento com o Espírito Santo, a gente vai tentar se saciar com outras coisas. E quando a gente tenta se saciar com outras coisas, o que acontece? A gente fica correndo risco. A gente fica fora dos muros de proteção do relacionamento com Deus. E a palavra que nós esperávamos de Deus, e a direção que esperávamos de Deus, a gente não está buscando em Deus, não encontramos então em Deus, então a gente começa a se saciar com outras coisas. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Quando não tem mais fome e anseio, desejo pela presença de Deus, há espaço para outras coisas. E aqui fica uma lição importante: em certos momentos da vida, a gente parece cercado, mas a gente tem que entender que Jesus é a nossa satisfação. Vou falar de novo. Às vezes, em alguns momentos da nossa vida, a gente parece cercado emocionalmente. A gente parece que não tem saída para uma decisão, para uma frustração. E aí a gente se sente tão cercado que a gente fica igual aquele povo de Israel. Ou a gente sai para morrer, ou a gente fica para morrer. E a situação do povo de Israel foi tão maluca, gente, que você vê que a Bíblia diz que os exércitos romperam no meio para fugir. O próprio exército que deveria proteger Israel, escolheu fugir.
Porque Israel neste momento não tem mais a esperança em Deus. Israel perdeu a esperança em Deus nesse momento do cerco da Babilônia. Agora, quando eu e você estamos cercados, gente, nós temos que entender que a nossa satisfação tem que estar em Jesus. E eu sei que se a nossa vida está muito confortável, isso é até legal de ouvir, mas não faz sentido. Deixa eu dizer um negócio para vocês, quando vocês passarem um momento ruim da vida, vocês vão lembrar disso. Um momento ruim emocional. Ruim é se você não tiver um trabalho. Por quê? Porque a gente, ser humano, é burro. Porque só quando a gente sofre, a gente aprende. Mas se nós escolhermos sempre buscar a Deus, ser saciado pelo Espírito Santo, não é que nós não vamos ter dias ruins, mas nós não vamos ficar com fome de coisa errada. Nós não vamos ficar tentados a voltar para os ex da nossa vida. A gente sabe para onde correr. Então, a gente precisa entender que nessa história que a gente leu só um trecho dela, que é o cerco da Babilônia a Israel. Israel estava vivendo antes muitos tempos de fartura. Israel estava cheio veio Davi, Salomão, Israel estava estourando, gente. Reino rico, cheio de provisão, organizado. E porque tudo estava bem, qual é o final da vida de Salomão? Vocês lembram qual é o final da vida de Salomão? Quantas mulheres que ele se casa? 200. Pra caramba, concubinas. Tem mulher de tudo quanto é Deus, e essas mulheres corrompem Salomão. Não estou falando que é culpa das mulheres, tá? Mas a Bíblia diz que as mulheres levaram Salomão a adorar outros deuses, e Salomão falou, tá bom. E ele foi e prestou culto a outros deuses, que não era mais o Deus de Israel. E neste momento começa o declínio de Israel. Que nós temos Jeroboão e vários outros reis que se sucedem. Há uma destruição de Israel. E por que tem essa destruição de Israel? Porque no momento de fartura, no momento que estava tudo bem, eles relaxaram. Minha vida está boa, eu tenho trabalho, eu tenho um namorado, eu tenho uma namorada, minha família, o negócio está em ordem, eu comprei meu iPhone 15 vezes, está tudo em ordem. Aí o que a gente faz? Abaixa as guardas. Não tem mais sede e anseio. Porque se a gente tivesse sem dinheiro, sem perspectiva de relacionamento, sem carro, não tendo dinheiro para um McDonald's, a gente já está, Senhor, faz um milagre em mim. Olha aí. A gente já está clamando, porque o crente brasileiro foi instruído de que ele só clama no momento do quê, Edinho? Da aflição. Só no momento do chabu. Aí vem o Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sabe o que isso quer dizer? É que ele permanece, ele tem uma constante, que nós não temos. Por quê? Porque quando o momento fica ruim, a gente quer voltar para o passado. Lembra do povo de Israel? Está lá no deserto, vendo comida, cair comida do céu e não sei o que, gente, provisão do caramba. E aí, está demorando para chegar, né? O que eles falam para Moisés? Melhor era se tivéssemos morrido no Egito. Lá tínhamos uma frutinha. Pô, você prefere ser escravo e comer melhor do que ser livre e caminhar para a vontade de Deus? Israel falou, sim. Às vezes as nossas escolhas representam isso. Por que a gente volta para comportamentos antigos? Porque a gente prefere ser escravo de algo que a gente controla do que viver em fé na liberdade que Deus nos deu. Que liberdade exige fé. Repete isso comigo, liberdade exige fé. Fé não se controla. Repete comigo, fé não se controla. Porque tem gente que fala, vou viver pela fé e vai buscar uma profetada. Vou viver pela fé, mas eu vou dar um passo diante de Deus. Vou viver pela fé e vou dizer, Deus, tem que ser assim. Isso não é viver por fé. Isso é só querer controlar Deus. Fez sentido? Então, para a gente, continuando aqui na história de Israel está bem,
Qual que é o problema deles? Começam a adorar outros deuses, eles perdem o foco, se tornaram insaciáveis. Deus não está provendo, Deus está dando comida, Deus está dando alimento. Ele fala: Deus, eu queria uma romã hoje. Não está tendo. Aquele Deus ali da esquina, Rick, ele dá romã, ele dá um abacate. Vamos fazer uma oferendinha ali, para ver se vem um abacate? Vou tentar, né? Não custa nada, vai lá e pronto. Idolatria. Não confia no Deus que está provendo e vai dando um jeitinho. Não, mas não deixei de adorar a Deus, só estou fazendo uma fezinha ali. Não adianta, isso se chama idolatria. E um dos grandes pecados que fez Israel ser, porque Deus envia Nabucodonosor, ok? É importante lembrar isso. Não foi assim que Nabucodonosor estava passando e falando: opa, olha Israel ali, vou pegar. A Bíblia fala que o Senhor permitiu que Nabucodonosor cercasse e o povo fosse levado em cativeiro. Mas Gustavo, Deus faz isso? Por amor do seu povo, Ele faz. Então Deus não é amor, é porque um pai que ama corrige seus filhos. Deus permite isso, por quê? Porque precisava corrigir o coração de Israel. As escolhas do povo de Israel trouxeram escravidão para eles mesmos. Foi o que a gente leu alguns sábados atrás, no Romanos 6,16. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daqueles a quem obedecem? A gente se torna escravo do que a gente escolhe obedecer. Israel, como outros momentos, se você ler o livro de 1ª e 2ª Reis, você vê várias e várias vezes: eu não deixei de adorar o Deus de Israel, mas eu adorei a todos os outros. Não dá. Deus, Ele é único, Ele tem que ser adorado em espírito e em verdade. É só um. Não dá para ter vários altares no coração. Muitas vezes a gente não desfruta de liberdade, porque no nosso coração reside muito a idolatria. Idolatria muitas vezes é fazer o que a gente quer. Idolatria muitas vezes é determinar para Deus o que Ele deve fazer. Alguém aqui, além de mim, já determinou para Deus o que Ele deveria fazer? Não, só se levanta aqui, olha para o lado aí, irmão, irmã, que bom. Você não está sozinho nisso aí. Deu certo? Não. Tá. Quebrou a cara? Quem quebrou a cara? Show. Quem pecou por causa disso? Show. Estou feliz agora. Está feliz com o meu pecado? Não estou não. Estou feliz porque quem já experimentou, não precisa experimentar de novo, precisa? Não. Mas a lei do ex acontece. O que é a lei do ex, Gustavo? Quando você não trata com uma insatisfação no coração, eu e você somos tentados a voltar para o caminho antigo. E o caminho antigo não é perder a salvação, tá? O caminho antigo não é ir para o inferno, o caminho antigo é voltar a ser escravo. Porque tem muito crente que é escravo. Não tem mais sede. Presta atenção nisso aqui que eu vou falar. O único cristão que tem sede e fome pelo Espírito Santo é o cristão que experimentou liberdade. O crente escravo, o que ele mais deseja não é o Espírito Santo, é ser livre. Eu penso pela minha vida, isso que acabou de vir agora na minha cabeça. Quando eu estava no pecado e na minha rotina de pecado, e eu convivia na igreja, estava na igreja, o meu maior sonho era ficar livre do meu pecado. Eu não conseguia desfrutar da presença do Espírito Santo. Eu não sabia o que era orar para Deus me entregar uma palavra para eu abençoar o Azevedo. Isso não existe. Eu não posso porque eu estou em pecado. Toda a minha vida era resumida a isso. Eu não posso orar pelo Bruno ser curado. Por quê? Porque eu estou em pecado. Eu não posso aconselhar o Chicão, por quê? Porque eu estou em pecado. A minha vida do Gustavo, enquanto eu era escravo do pecado, mesmo estando na igreja, a mentalidade de escravo, era o quê? Como seria bom se um dia eu fosse livre desse pecado. Mal eu sabia que Cristo já morreu por mim, já me libertou do poder do escravo, do poder do pecado. Quando eu entendi que Jesus morreu e que o pecado para mim é uma escolha, eu comecei a andar numa vida cristã muito mais sobrenatural.
É verdade, eu não sou perfeito, mas eu oro pelo Rick, por quê? Porque o Jesus que habita em mim tem todo o interesse de ver o Rick ser curado, abençoado, encorajado. Então eu vou orar por ele. Mas a minha imperfeição, Senhor, eu confesso meus pecados diante de Ti agora, eu peço perdão, Senhor, do meu pensamento, da minha linha, eu me comprometo em mudar nessas atitudes, eu vou ter alguém que eu vou prestar contas, e eu vou orar pelo Rick. Mais uma pergunta, mais um quiz aqui hoje, olha essa palavra que legal. Quantas vezes você já sentiu no seu coração que você deveria orar por alguém, e você não foi porque você se sentiu condenado? Vem aquela vozinha, mas você não pode... Sabe aquele capetinha do desenho animado? Isso se chama condenação. E não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas o sonho do escravizado é ser livre. O sonho do livre é ser cheio do Espírito Santo. O sonho do livre é pegar todas as suas decisões e falar: enche-me de Ti, Deus, e eu quero, e eu vou orar, e eu vou viver uma outra vida, e eu vou viver uma vida insaciável, e eu vou viver uma vida para servir. Por quê? Porque como eu sou livre, o meu desejo e escolha é Te conhecer. Faz sentido? Mas para o escravo, o único sonho eterno dele é ser livre. O sonho de Israel era isso. Era querer ser livre. Eles já tinham tudo, tinham uma provisão, tinham a presença de Deus, a arca da aliança estava no meio do povo, que era a presença de Deus manifesta ali no meio, o santo dos santos, o tabernáculo de Davi, estava tudo ali, e eles trocaram pelo Deus do abacate, eles trocaram pelo Deus do próprio desejo, eles trocaram a liberdade deles como Esaú fez. Olha o Salmo 137, é um dos cânticos do salmista nesse período da Babilônia. Ele fala, eles estão lá na Babilônia, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Choramos com saudade da nossa casa. Sião é nossa casa. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os babilônios chegavam para os israelitas e falavam, cantem canções aí. Os nossos opressores exigiam canções alegres, porque o povo de Israel era um povo que sempre tinha músicas que eles cantavam enquanto eles andavam. E olha o que cantem para nós uma das canções de Sião. E eles respondem, como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Como é que eu posso cantar de alegria as coisas do Senhor, se eu estou triste, se eu estou aprisionado numa terra estrangeira? A gente consegue louvar em liberdade se a gente está aprisionado? Não. Aprisionado em pensamentos, aprisionado em julgamentos, aprisionado em qualquer coisa que você quiser, não consegue louvar a Deus. A Bíblia fala que o verdadeiro louvor vem da boca dos pequeninos, não é verdade? Eu acho esse versículo muito interessante. Por que os pequeninos veem o verdadeiro louvor? Porque eles não ficam preocupados com as tranqueiras que a gente fica. As crianças adoram ao Senhor, e elas dançam e pulam. Por quê? Porque elas acreditam. Elas acreditam, elas estão livres. E aí se tem uma criança tímida, no meio das crianças que estão mais libertas, essa criança ela pode até chegar tímida, mas ela sai daqui no final pulando, sai ou não sai? Porque contagia, a atmosfera já mudou. Por quê? Porque o Espírito de Deus está aqui, e as evidências começam a surgir. A alegria é uma evidência do Espírito Santo. O povo de Israel está falando, a gente não consegue cantar, porque a gente está com saudade de casa, a gente está com saudade de casa, a gente está longe do nosso lugar de origem, e é isso que acontece com a gente. Muitas vezes a gente está insatisfeito, meu amigo e minha amiga, muitas vezes eu e você estamos insatisfeitos, porque a gente está longe do Espírito Santo, a gente está longe da presença. Não dá para ser feliz longe do centro da vontade de Deus para a nossa vida. E o centro da vontade de Deus não é uma coisa mística. O centro da vontade de Deus se chama relacionamento com o Espírito Santo, através da oração e da palavra, através da adoração. Você já se perguntou um dia como eu, por que um culto começa com louvor? Por que não começa com a palavra?
Eu tenho essas perguntas, eu tenho umas brisas assim. Por quê? O louvor, ele nos coloca em disposição a lembrar de quem Deus é, a lembrar do que Ele fez por nós, a lembrar da soberania de Deus. Aí as cadeias rompem. Os pensamentos, a escravidão da nossa mente, ela é confrontada com o louvor e rompe. Mas muitas vezes a gente não usa o louvor para isso, a gente usa o louvor parece que para passar tempo, para chegar atrasado. A gente usa o louvor para fazer análises, e a gente perde o momento onde a gente tem o maior momento de ficar livre. Quantos eu já falei isso, quantos aconselhamentos eu já fiz e falei, mano, você está se sentindo preso, você está se sentindo condenado no pecado, você consegue adorar a Deus? Todos, 100% me falam, não. Por quê? Porque a escravidão rouba o anseio do nosso coração de louvar a Deus. Então não estou pedindo para que você pule aqui, adorar de máscara às vezes é mais incômodo mesmo, mas deixa eu dizer um negócio para você, você não precisa só falar, se a gente adora com o coração, a gente adora com a expressão das nossas mãos, a gente adora no nosso espírito. E o povo de Israel está dizendo lá, e no Salmo ele está falando, a gente não pode, a gente está junto no rio da Babilônia. E na Babilônia, gente, sabia que a Babilônia foi uma escravidão que o Nabucodonosor não tirou tudo deles. Nabucodonosor deixou eles construírem suas comunidades. O livro de 1ª e 2ª Crônicas foi escrito durante o cativeiro babilônico, para eles não apagarem a história deles. A Babilônia não foi um cativeiro destruidor como foi o cativeiro assírio. Eles tinham até uma liberdade. Mas essa pouca liberdade, eles só ficavam com saudade de ser livres, de poder cantar e adorar de novo. Então toda vez que a gente está longe do nosso lugar de origem, a gente sofre. Quando a gente está longe de Sião, longe da presença de Deus. Gustavo, como é que a gente faz isso? Começa com louvor e adoração, começa com a oração. Chegou um pouco antes aqui no MAG, conversa, interage sim, mas dá um tempinho assim, fica no seu lugar, seja qualquer culto que você for, fala, Pai, eu estou aqui para te adorar, Senhor. Tira da minha mente, não precisa esperar um líder de louvor falar alguma coisa. Senhor, eu vim aqui. Tem vários irmãos que têm até essa prática ainda hoje, aqui na comunidade acontece, eles chegam antes do culto, se ajoelham e oram diante do Senhor. Para a gente falar, está aqui, Senhor, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu não estou em outro lugar, eu estou aqui. Estou aqui para te adorar. Estou aqui para desfrutar dessa liberdade. Não estou falando que é um ritual, faça o que funciona para você, mas faça. Mas para o escravo, ele senta aqui no culto e fica esperando a mensagem. Vamos ver se essa mensagem vai ser boa ou não. Eu não estou falando de vocês, eu estou falando de mim. Ok? Se você se identifica, bem-vindo ao clube. O povo israelita no melhor lugar, o povo israelita ele estava no melhor lugar que ele podia estar. Mas as escolhas deles levaram eles a serem exilados, escravizados da Babilônia. Eles queriam voltar para o ex. Quem é o ex? O Egito. Quantos deuses tinha no Egito? A penca. Já que eles aprenderam lá, Deus mandou eles para o deserto para quê? Para ensinar, você só tem que ter um Deus, seus cabeçudos. Teve que fazer um detox da idolatria. Mas o primeiro momento que tem no Monte Sinai, o que eles fazem? Vamos fazer um bezerro. Aí depois é liberto e não sei o que, todos os povos têm rei, e nós não temos rei, então vem Saul. O povo que gosta de comparação. E quem não é cheio do Espírito Santo, acontece isso novamente, a gente se compara, a gente só vê o que falta. E aqui, motivos que fizeram Israel ser exilado, olha o que diz o texto 2 Reis 17. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito. Tudo isso aconteceu porque eles escolheram pecar. Motivos que fizeram Israel ser. Depois você pode estudar. A história de Israel é muito grande, não dá para a gente cobrir tudo aqui, senão eu vou tentar fazer igual a Raoni aquele dia que quis explicar a história de Abraão inteira, né, Ni? Você precisa fazer um seminário de Abraão, né? Seminário de Israel. É muita coisa, não dá para cobrir tudo tão rápido e eu ia ser injusto. Mas os motivos que fizeram Israel ser exilado, o primeiro foi o pecado.
O pecado escraviza porque ele funciona como uma válvula de escape. Pressão, pressão, Moisés está no alto do monte, o que Moisés está falando? Será que ele está vendo ou não? Será que ele está vendo a Deus? Não, vamos fazer um bezerro de ouro que a gente controla? Você entende? O pecado é uma válvula de escape. Quantos concordam com essa frase? Eu concordo. Pecado é uma válvula de escape. Pressão, 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 pecado. Aí você fica depois com aquela condenação. Que droga. Você se sente um lixo. Por que eu fiz isso? E aí você sai pior. Outro pecado de Israel, outro motivo, a idolatria. Eu queria que você pegasse essa definição aqui, ó. A idolatria distorce as nossas referências. Quando você para de olhar para Deus como o autor e consumador da nossa fé, e a gente coloca a idolatria em outro lugar, o nosso padrão muda, a nossa referência muda. Para Deus é amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, certo? Quando a gente muda a referência, amar ao próximo é opcional. Porque mudou a referência. E aí a Bíblia se torna uma questão de opinião. Santidade no namoro é uma questão de opinião, Gustavo. Eu não acredito que tem que fazer isso. O problema é seu. Então você tem um ídolo no seu coração. Não, porque eu estou querendo tomar umas decisões aí e tudo mais, e eu estou confiando nisso, eu estou ouvindo isso, aquilo aqui. Você orou? Não orei, porque eu acho que isso aqui, eu fico difícil de ouvir a voz de Deus, então é idolatria. Você quer alguém para concordar com você. Não tem área cinzenta nisso, é preto no branco. Ou é idolatria ou não é. Isso a gente tem que olhar para o nosso coração, a gente não julga a idolatria alheia, a gente olha para o nosso coração. Esse foi outro pecado do povo de Israel. Idolatria é tudo aquilo que sobrepõe a nossa paixão por Deus. Mas eu não vou falar de idolatria, tem um livro ali muito bom, chamado Alvorecer dos Deuses, do Iago Martins. Outro motivo que fez Israel ser exilado é a desobediência. E essa definição é legal, a desobediência quebra o nosso GPS espiritual. O GPS aponta um caminho, não aponta? Quando você desobedece, fica tudo confuso. Você já percebeu? Você não sabe mais para onde você está indo. Mas eu estava fazendo tudo isso para chegar lá, agora eu não estou mais vendo o final. A desobediência quebra essa referência. E a falta de confiança, Israel perdeu a confiança. Está demorando para chegar na terra prometida, hein? Está demorando para ser liberto, hein? Isso que todo cativeiro Deus levantou um profeta, Jeremias, Isaías. E o profeta sempre falava, arrepende, volta que o Senhor vai restaurar. Mas o povo não queria. Dureza do coração. A falta de confiança gera a pessoa impaciente. Não confio que Deus vai prover, então deixa eu resolver rápido. Não acredito na provisão de Deus, então deixa eu resolver rápido. Tenho promessas, mas está demorando, deixa eu resolver rápido. Isso leva eu e você para a escravidão. Leva a gente para desfrutar disso. Essas 4 coisas, gente, tornam a gente sempre pessoas insatisfeitas. O pecado, a idolatria, a desobediência, a falta de confiança faz com que a gente fique sempre insatisfeito. E aí cada um aqui, presta atenção nisso, cada um aqui vai ter uma válvula diferente. Cada um daqui vai buscar um jeito diferente para se preencher. E nisso a gente vai destruindo nossos relacionamentos, nisso a gente se afasta de Deus, nisso a gente volta para os Z's abandonando o Espírito Santo. A gente precisa se concentrar em acompanhar os passos de Deus ao invés de tentar se antecipar aos seus planos. Escrevi essa frase bem grande, porque para mim é um dos pontos mais importantes, e depois eu só vou passar 3 pontos rápidos para a gente escolher uma vida do Espírito. Não vou explicar, o meu texto principal era esse, mas eu queria que você prestasse atenção nesse slide. Precisamos nos concentrar em acompanhar os passos de Deus, ao invés de tentar se antecipar aos seus planos. Se acreditamos que Deus realmente fez esses planos para nos fazer prosperar e não para nos prejudicar, podemos relaxar e aproveitar o presente. Faz sentido? E então a gente começa a buscar a presença do Espírito Santo. Quem vive só preocupado com o futuro não desfruta da presença.
Volto a dizer, viver por fé não é viver dizendo o que Deus deve fazer. Deus, mas eu queria que fosse assim. Deus, mas o Senhor deveria ter feito assim. Deus, mas eu errei assim no passado e agora eu não consigo. Para de querer controlar. Ou a gente confia que Deus tem planos bons e a gente anda com Ele, e para de tentar antecipar. Quando eu orava por esse culto, o Senhor me colocou isso, tem muita gente aqui hoje tentando antecipar os planos de Deus. Antecipar querendo fazer coisa fora de hora, antecipar tomando decisão importante fora de hora, antecipar se comprometendo com coisas sem ter condição de cumprir, antecipar querendo ter o controle do futuro, dizendo não para tudo hoje, que tem gente que faz isso. Tem gente que tem um monte de oportunidade, Paulinho, hoje, um monte de oportunidade boa na frente, mas porque não sabe qual escolher, fica postergando, sabe? Não, eu estou esperando o sinal de Deus. Vai esperar dormindo. Deus está fazendo alguma coisa, a gente tem que andar nos passos que Ele está fazendo, amém? Vocês entenderam o que eu disse ou não? Deus está fazendo alguma coisa, Ele está fazendo. Deus não existe para agradar a nós e fazer os nossos planos da nossa vida. Deus está se movendo no mundo e está dizendo, vocês são meus discípulos, então vocês me sigam, vocês cumpram, vocês entendam o que eu estou fazendo e nada vai faltar para vocês, eu vou atender os desejos do seu coração, porque eu sou um bom pai. Mas não tente antecipar os meus passos, porque você vai se estropiar. Nós somos cheios de querer antecipar, e nisso a gente sofre. Você pode repetir isso comigo? Eu não quero antecipar os passos de Deus. Não antecipe os passos de Deus. Quem só vive preocupado com o futuro não busca o Espírito hoje. Quem só vive preocupado com o passado não tem interesse no Espírito Santo, que quer gastar toda a energia arrumando o passado. O Espírito Santo é para hoje. Você consegue ter fome pela semana que vem? Não. Você consegue ter fome para hoje à noite. A fome do Espírito tem que ser para hoje. Pergunto, você tem tido fome e sede do Espírito? Eu tenho tido fome e sede do Espírito. E eu quero encerrar com 3 dicas para a gente escolher o Espírito Santo. Eu falei que liberdade, nas últimas semanas, liberdade é uma questão de escolha. O Rick falou sobre a questão da maturidade e da unidade, e o Rick deixou muito claro no final da semana passada, que a unidade é uma escolha. Não é porque a gente está junto que a gente está unido. Foi exatamente isso que o Rick falou. A unidade de espírito é uma escolha. Eu quero ser um com Ele, então eu abro mão. Eu quero ser um com Jesus Cristo, então eu abro mão da minha vida, eu morro para os meus desejos para que Cristo seja um em mim. Amém, gente? Só que toda vez que a gente quiser ficar voltando para o ex, a gente não pensa no hoje. Quem quer ficar lembrando do ex não vive o hoje. Abandona o ex da vida em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Abandona os ex-pensamentos, ex-diagnósticos, ex-namoros, ex-frustrações. O pastor Tim Keller, ele postou essa frase, eu compartilhei no meu Facebook, ele diz assim, nós não devemos deixar o sucesso subir a cabeça e não devemos deixar a frustração descer ao coração. Porque a frustração, quando desce para o coração, destrói. Quando o sucesso sobe a cabeça, destrói. O equilíbrio é o Espírito. Então, 3 dicas para você escolher o Espírito Santo. Primeiro, ajuste o alvo. Olha o que diz Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quem possui foco no lugar certo, sabe para onde deve ir. Paulo está falando aí, eu não alcancei, mas eu sei para onde eu estou indo. Meu amigo e minha amiga, se você quer ser cheio do Espírito, se você quer buscar, escolher o Espírito Santo, você precisa ter um foco, não pode ter múltiplos focos.
Seu foco não pode ser ficar rico, casar, ganhar na Mega Sena e ser cheio do Espírito Santo. Bota um foco na sua vida. Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Mas aí você tem que crer que todas as demais coisas vão ser o quê? Acrescentadas. Então você não vai deixar de se relacionar com outras pessoas se você é solteiro, você não vai deixar de investir no seu namoro ou no seu casamento se você está num relacionamento, você não vai deixar sua faculdade de lado, você não vai deixar seu trabalho de lado, você entende? Sua vida não vai parar e eu falo, não, eu vou virar um ermitão na busca do Espírito. Não, a prioridade é o Espírito e as outras coisas são oportunidades. Gustavo, como é que eu sei que uma oportunidade não é armadilha? Espírito Santo, pergunta para ele. Tem muita gente que começou a se conversar com crente, que começou a cair em papo de profecia, e sabe o que aconteceu? Não era do Espírito, se ferrou. Teve muitos, eu tive amigos há muito tempo, que teve uma onda de casamentos, e todo mundo começou a casar, foi uma loucura, graças a Deus todos estão casados, mas tem uns que casaram cedo demais, negão, a canseira. Eu até brinquei, né? Que agora que a gente tem a Olivia, né? Eu cheguei e falei, vocês que estão pensando em ter filho, pensa 2 vezes. Eu amo a minha filha. Mas eu acho que eu não estava, eu assumo para vocês, eu não estava preparado para isso. Foi um caminhão que entrou na minha vida. Eu amo ela, não vou abandonar minha filha. Ela está ouvindo aqui a mensagem. Mas foi um caminhão, eu e a mãe estava conversando essa semana, a gente falou, a nossa vida nunca mais volta, a gente falou, nunca mais volta, nunca mais volta, E a gente tem que aprender a lidar, porque a maturidade agora é um novo momento, a gente tem que lidar com outras coisas. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Não, calma, Rick, Mário, não é para vocês não terem filho, fica tranquilo, pode ter filho. A minha questão é que a gente tem que andar menos pelas ondas e mais pela convicção. Muita onda de profecia, muita onda do que está acontecendo. Eu não estou dando indireta aqui não, tá gente? Eu falo as coisas bem diretas. Se tem alguma coisa que vocês sabem aqui, é que eu falo direto as coisas. E a gente fica nisso e está tudo ali. Então é o próximo passo natural, não é natural. Teve direção do Espírito Santo? Não, então segura as frangas. Nós temos que aprender a discernir, mas isso custa ser amigo do Espírito Santo. Nosso alvo tem que ser Jesus. Se a gente não coloca o foco em Jesus, sabe o que acontece? Tudo vira foco. E aí a gente não chega em lugar nenhum. Segundo ponto, muda a sua perspectiva. Você quer escolher o Espírito Santo, você precisa mudar a perspectiva. Colossenses 3, de 1 a 2, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Você já entrou em algum labirinto, aqueles labirintos de grama? Alto, assim, que você não vê do outro lado? Como é que você sai de um labirinto? Desmaiado, né? Tomba, alguém vem te pegar o seu corpo. O Rick, né? Mas é interessante, eu estava vendo que uma das coisas que são interessantes para você ajudar a sair de um labirinto, é você olhar para o topo do labirinto e olhar para o céu. Te dá mais senso de direção você olhar para cima, porque não que você precisa olhar as estrelas, mas você tem mais senso de direção do que ficar olhando para as paredes. Então olha que interessante, está num labirinto na vida? Muda a perspectiva, olha para cima. Está com muitas opções, muita coisa, olha para cima e fala, Senhor, Espírito Santo, vem de onde virá o meu socorro? Eu olho para os montes, de onde virá o meu socorro? Virá do Criador dos céus e da terra. A gente precisa mudar a perspectiva. Lembra disso, é mais fácil olhar para trás e ficar com saudade do ex. Olha para cima, não olha para trás. Olhar para trás não vai te levar para o próximo momento da sua vida. E o terceiro ponto, para a gente encerrar aqui, entrega o controle para Deus. O terceiro ponto, terceira dica para escolher o Espírito Santo é entregar o controle. Olha o que diz lá Romanos 8,15, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que vocês tenham medo. O Espírito de Deus não nos torna escravos. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus e pelo poder do Espírito podemos dizer,
pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai, ou Abba, Pai. Por causa do Espírito nós sabemos que somos filhos. Por causa do Espírito nós falamos, Pai, meu Pai, que saudade de Ti, Pai. João 6,35, Jesus falou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Lembra do começo da história? A fome de Israel fez com que eles se rendessem para os seus escravadores, as pessoas que iam torná-los escravos. Por causa da fome eles cederam. Não espera ficar com fome para ceder. Não espera ficar com fome, com a falta de alguma coisa, para então decidir buscar ser cheio do Espírito Santo. Vamos ser cheios do Espírito Santo hoje. Vamos ter fome e sede de Deus hoje. Eu e você, a gente não precisa voltar para os lugares de escravidão, porque eu e você somos filhos de Deus. Amém? Você crê nisso? Você crê que você é filho de Deus? Você crê que você é filha de Deus? Então você não precisa voltar para o lugar de escravidão. Mesmo que seja mais fácil, eu e você não precisamos voltar para isso. Vamos orar? Você pode ficar em pé no seu lugar? Eu queria perguntar para você conversar no G100, para você orar, para você até mesmo refletir. Às vezes não é uma pergunta que a gente sabe que não vai acontecer agora no G100 que você vai conseguir conversar. Mas eu queria perguntar para você, eu queria que você refletisse isso. Tem alguma coisa na sua vida, tem alguma coisa dentro do seu coração, dentro da sua mente, que está fazendo você voltar para os seus ex? Essa é uma outra pergunta para o G100 de hoje. O que te faz pensar em voltar para o seu ex? E aqui vale para tudo, tá, gente? Porque as situações aqui são as mais diversas. Que situação, que pensamento que faz você voltar para o seu ex-medo? Porque no amor de Deus, o amor de Deus lança fora todo o medo, e você já tem esse amor de Deus disponível para você. Você crê nisso? Gente, vocês creem nisso? Então, se nós desfrutamos do amor de Deus, esse medo que você está sentindo, ele é esse, você pode chamar ele de esse. Mas o que está te estimulando a voltar para isso? O que está te estimulando a voltar para ficar pensando em coisas do passado? E você precisa conversar sobre isso, você precisa compartilhar. Você precisa falar, esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento, essa ação, faz eu querer pensar em voltar. Me leva para uma cadeia de pensamento que eu falo, eu não vou para frente, eu não tenho futuro. Você sofre de pensamentos assim, igual eu ou não? Às vezes, sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes você experimentou alguma frustração recente. Talvez não tão recente. Mas alguma frustração marcou o seu coração. Alguma frustração te deixou desapontado. Eu já conversei com muitos jovens que depois que terminaram, e aqui o meu comentário vai específico para namoro, terminaram um namoro que não deu certo e não conseguem se engajar num novo relacionamento. Não conseguem. Já conversei, já falei, já mostrei, e você não é a mesma pessoa de antes, Jesus Cristo faz nossas coisas, mas não conseguem. E eu oro, eu falo, Senhor, eu estou aconselhando errado? O que eu estou fazendo de errado? Sabe que é a resposta que eu tenho do Senhor? Eles não querem. Porque é gostoso a gente lamber as feridas. É muito confortável a gente falar, eu errei aqui, eu podia ter sido melhor assim, eu perdi fulana, não tem melhor nada para mim. Tem vários jovens que não conseguem outro emprego. Já tiveram talvez o pico, acham que já tiveram o pico das suas carreiras. Tive um jovem aqui da nossa comunidade,
Quando eu fui conversar com ele, que ele ficou um tempo desempregado, ele falava assim para mim, mas mano, eu já trabalhei naquela empresa, nunca nada vai ser melhor do que aquela empresa. Fala, repete isso. Fica com saudade do Egito, não deixa Deus fazer algo novo. Vai ser sempre assim, vai ser sempre assim. Isso limita Deus, porque Deus ele responde à nossa fé. Deus responde à nossa fome. Deus responde à nossa sede. Se a nossa fome é Deus, eu quero as migalhas de ontem, a gente vai se sustentar com as migalhas de ontem. Agora quando a gente fala, Deus, eu desejo mais, eu anseio por mais, porque eu sei que o passado ficou para trás. Ele pode vir com um banquete novo. Só que você tem que falar, tá bom, eu quero enxergar esse banquete. Não adianta nada, Deus está com um banquete aqui na sua frente, você está olhando para cá. Mas aquela comida foi tão melhor. Aquela janta do ano passado foi tão melhor. Aquele salário que eu tinha foi tão melhor. Hoje eu estou aqui camelando para ganhar menos, mas parece que... Para de reclamar. Insatisfação gera desejo de voltar para o passado. Um coração grato abre a oportunidade para o futuro. Um coração grato pelo que tem hoje, Deus consegue mostrar o futuro. Mas um coração insatisfeito com o hoje, só consegue olhar para o passado, reclamando ou frustrado ou triste. Eu quero orar especificamente por corações frustrados nessa noite. Você tem alguma frustração no seu coração? Seja uma frustração com o seu pai, com o seu relacionamento, com algum diagnóstico, com alguma marca, alguma palavra que lançou. Talvez seja por causa que você errou. Você fala, Gustavo, eu não transfiro para ninguém, foi o meu erro. Tudo bem, a gente fica mais frustrado quando o erro é nosso. A gente carrega mais quando o erro é nosso. Deus quer te livrar dessa frustração, meu amigo, minha amiga. Deus quer te livrar desse peso. Mas como é que você faz isso? Seja grato hoje. Encerre o capítulo de insatisfação da sua vida, porque a insatisfação não vai fazer o passado mudar. Reclamar do que não aconteceu não vai fazer o passado mudar. Quer conversar sobre o passado? Converse com alguém maduro, que vai te ajudar a lançar luz sobre o passado e o que você pode aprender para continuar. Não conversa com gente imatura sobre o passado, porque gente imatura conversando sobre o passado, você só fica com mais saudade do passado. Eu já aconselhei muitos jovens que vieram falar de atitudes e pecados do passado, e quando eu confrontei, eles concordaram comigo, mas voltaram para fazer a mesma coisa. Por quê? Porque amam lamber as feridas. E se eu não tomar cuidado, eu, Gustavo, faço a mesma coisa. Por quê? Porque é a lei do ex, eu quero voltar porque é mais cômodo. O Espírito Santo não quer deixar a gente acomodado. O Espírito Santo quer levar a gente para uma vida de gratidão e de alegria que está no futuro. Você crê nisso? É para o futuro que você vai, não é para o passado que você vai, mas para isso precisa ser grato hoje, precisa abandonar as insatisfações, você precisa se perdoar, você precisa, Senhor, eu entrego as minhas frustrações e insatisfações nessa noite. Quero que você feche seus olhos, coloque a sua mão no seu coração. Eu não vou fazer um apelo aqui, na pandemia a gente não tem feito, mas hoje, se eu pudesse, eu faria, porque eu acho que hoje é uma oração que a gente precisa dar um passo de ousadia. Mas eu não vou fazer, você vai fazer no seu lugar, feche os seus olhos. O Senhor vê o seu coração. E assim, gente, eu não estou bravo, eu só estou realmente empolgado. Porque sabe, uma vida que elimina as insatisfações e comparações se abre para o novo. Se abra para o novo. O novo não é uma vida fora da igreja, o novo é uma vida no Espírito. Nós falamos na semana passada, Paulo fala isso lá em Romanos 7,6, há uma nova maneira de servir a Deus, e essa nova maneira é a vida no Espírito. Diga isso, Senhor, eu quero viver no Espírito. Feche seus olhos e diga isso, é a sua oração, não posso orar por você. Eu vou só conduzir aqui uma sugestão. Olha, Senhor, eu quero ser conduzido pelo Espírito, Pai. Eu declaro essa lei do ex anulada sobre a minha vida, Senhor.
ex-condenações, ex-rótulos, que eu não vou dar certo, que eu não posso comprar as coisas, que o meu negócio não vai adiante, que a minha vida de casamento não vai, que eu não posso conquistar isso, que eu não posso ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus, que eu não posso ter influência, que eu não posso, Senhor Jesus, desfrutar do melhor, que eu não posso, talvez seja algo da sua aparência, que eu não posso emagrecer, que eu não posso, Senhor Jesus, viver uma vida, Senhor Jesus, de saúde. Senhor, abandona isso agora, fala, Senhor, eu entrego essas insatisfações. Eu não posso viver livre da depressão, eu não posso viver livre desse relacionamento opressor, não parece que meus pais não vão mudar. Se livra disso, Pai, eu entrego. Você tem que entregar agora, você tem que dizer, Pai, eu entrego essas insatisfações diante de Ti, Senhor. Eu entrego esses rótulos diante de Ti, Senhor. Eu entrego, Senhor Jesus, eu não quero viver no passado mais. Eu não quero viver insatisfeito, Senhor. Eu não quero viver frustrado, porque a frustração, quando cai no coração, me leva para a solidão. Eu não quero viver sozinho. Toda frustração, Senhor, nós declaramos anulada no nome de Jesus, Senhor. Até nos momentos de frustração, de tristeza, de perda, o Senhor pode converter em coisas boas, porque a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós confiamos nessa palavra, Senhor. Nós confiamos que todas as coisas cooperam, mesmo as coisas ruins, mesmo as atitudes erradas, mesmo os nossos pensamentos, mesmo as nossas falhas, tudo isso nós cremos que corroboram, que cooperam para o bem que o Senhor tem preparado para nós. A gente pode não ver isso hoje, Deus, mas nós cremos que o Senhor vai transformar esse choro em alegria, esse pranto, essa tristeza, essa marca em um manancial de vida para abençoar outras pessoas, Senhor. Porque a nossa vida existe para isso, Senhor, para ser derramada em outras pessoas. Então, Senhor, a nossa frustração, a nossa tristeza, nós queremos que seja um trampolim, Senhor, para a gente pular para essa nova jornada da nossa vida, Senhor, para esse novo capítulo da nossa vida, porque nós não somos os nossos erros, nós não somos as nossas falhas, nós não somos escravos das nossas frustrações, nós não somos escravos do nosso pecado, nós somos quem o Senhor diz que nós somos, e nós somos filhos e filhas de Deus, que podemos dizer, Abba, Pai. Senhor, nós declaramos as frustrações anuladas, Senhor. Remove insatisfações, diga aí, Senhor, remove insatisfação do meu coração, Senhor. Remove a insatisfação com o meu emprego, remove a insatisfação com a minha situação de solteiro, namorado, de qualquer coisa que seja. Remove, Senhor, a minha insatisfação, Senhor Jesus, sobre Senhor, os meus relacionamentos de amizade. Remove, Senhor, a minha insatisfação, Pai, sobre o meu corpo, Senhor. Remove, Pai, a minha insatisfação que tem me levado à escravidão, Senhor. Remove, Pai, da minha boca palavras, Senhor Jesus, de ingratidão, Senhor. Senhor, nós queremos ser um povo alegre, Senhor. Derrama sobre nós um coração grato. Peça isso ao Senhor agora. Me dá um coração grato, Senhor. Os dias são difíceis, Senhor. Nós vivemos uma pandemia há quase 2 anos, quantas coisas nós perdemos, quanta alegria nos foram roubadas, mas Senhor, o Senhor permanece sendo o mesmo Deus desde antes disso tudo acontecer, Pai. Nada fugiu das Tuas mãos, nada fugiu do Teu controle, Senhor. Por isso nós somos gratos a Ti, Pai. Encha a nossa boca de gratidão, Senhor. Livra a gente de uma vida de escravidão, que só quer liberdade, e nos converte em pessoas, Pai, que são livres e desejam com gratidão o Teu Espírito Santo. Enche a nossa boca de gratidão, peça isso ao Senhor. Eu quero te convidar, eu sinto essa direção no meu coração, com seus olhos fechados. Se tiver motivos de gratidão no seu coração agora, comece a orar com a sua palavra, comece a ser grato. Não dá para ouvir em voz alta aqui por causa da máscara, mas se a gente pudesse levantar uma oração aqui de gratidão, comece a falar, Senhor, eu sou grato, Pai. Aquilo que o Senhor foi colocando no seu coração, vai falando, Pai, eu sou grato pela minha vida, Senhor. Eu sou grato pelo dom da vida, Pai. Eu sou grato, Senhor Jesus, porque apesar de tudo o Senhor tem protegido e Senhor, não tem sido tomada a minha saúde, Senhor. Pai, eu sou grato, Senhor Jesus, pela minha família, Senhor, que mesmo imperfeita, Senhor, está lá, o Senhor me colocou numa casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não me fez andar sozinho, mas o Senhor me colocou no meio de amigos, de uma comunidade, de uma igreja, Senhor. Obrigado, Pai, porque eu tenho uma roupa para vestir, eu tenho comida para comer, Senhor.
Obrigado, Pai, porque eu tenho um namorado, uma namorada, um marido. Obrigado, uma esposa. Obrigado porque eu estou solteiro. Obrigado porque eu tenho amigos. Obrigado porque eu tenho pais, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, porque eu posso beber uma água agora, Senhor. Obrigado porque eu posso ir num banheiro, Senhor. Obrigado, Pai, porque eu tenho como me locomover, Senhor. Obrigado porque eu posso acordar amanhã com uma esperança de que o Senhor vai falar comigo, Pai. Obrigado porque eu posso ir dormir numa cama, Senhor Jesus, tendo um descanso que o Senhor está me guardando e guardando aqueles que eu amo. Comece a ser grato ao Senhor agora. Obrigado pelo emprego, Senhor. Obrigado pela provisão, Senhor. Obrigado porque vem de Ti, tudo vem de Ti, Senhor. Tudo vem de Ti. Somos gratos a Ti, Senhor Jesus. Nós não somos gratos pelo que vamos receber, somos gratos pelo que temos hoje, Senhor. E que isso, Pai, transforme as nossas mentes hoje. Que a gente possa olhar para o futuro com alegria, Senhor Jesus. Coloca no coração dos meus amigos e amigas aqui, Pai, que estão assistindo essa mensagem ou aqui mesmo presente, Senhor. Enche o nosso coração de gratidão, Pai, para olhar para o futuro com esperança. Somente tem fome e sede de Espírito Santo aqueles que são livres. Por isso, Senhor, nessa noite nós lembramos que já fomos libertos do poder do pecado e podemos viver uma vida livre para Deus. Por isso, Senhor, derrama no nosso coração uma fome e um desejo de Ti. Peça isso, Senhor. Pai, eu quero ter fome e desejo de Ti, Senhor Jesus. Quero ter fome pela Tua palavra, desejo por orar e ser cheio do Teu Espírito Santo. Não quero transformar minhas orações somente em petições, mas quero usar as minhas orações para interceder. Quero usar minhas orações para Te louvar. Quero usar minhas orações, Senhor Jesus, para levar a vida cristã que testemunha da Tua glória, Senhor. Faz isso em nós, Pai, através de nós, Pai. Gera essa mudança no nosso coração hoje, Senhor. Uma vida no Espírito, como nós ouvimos do Raoni alguns dias atrás. Uma vida no Espírito que é alegre, Pai. Uma vida no Espírito que é cheia de gratidão. Uma vida no Espírito que olha uns para os outros, como nós ouvimos do Rick, Pai. Que nos faz ser um, que mais que a gente tenha diferenças, a nossa unidade está na alegria de pertencermos a Ti, Senhor. Faz isso em nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém.